Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo GEL, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CEL fica localizado na rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, estaremos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, para darmos início ao nosso estudo, vou colocar aqui uma música de harmonização. E assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, e agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, de experiência na carne. Agradecer, Senhor, pelo alimento em nossas mesas, pela saúde dos nossos corpos e das nossas mentes. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos para dedicarmos um pouquinho do nosso tempo a estudar as coisas que dizem respeito ao Espírito. E dessa forma, Pai, gostaríamos de pedir para que Juliana e Leão possam ter o amparo da espiritualidade amiga para proferir o estudo de hoje, que tenhamos merecimento de absorver esses ensinamentos e, principalmente, podermos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E esse ensinamento de hoje é muito especial, né? Nós vamos aprender, ou vamos pelo menos pensar, né, em como fazer para realmente nos aproximarmos mais do nosso próximo, para exercermos essa virtude linda que é a misericórdia, né? Então vamos lá. Capítulo, né, a Adriana já falou conosco, já nos lembrou, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, quando a gente pensa nessa palavra misericórdia, a gente precisa buscar, né, que sentido é esse, o que realmente ela quer dizer. Então, misericórdia vem de miserere, é uma palavra até estranha, né? Miserere, que vem a ser compaixão. E cor, né, que vem de cordes também, que é o coração, né? Dia, né, misericórdia, né? Então, tem o dia ainda, que é através de. Então, a compaixão, o coração, através de. Quer dizer, é a compaixão através do coração. Então, vamos buscar muito o sentimento, né? É a capacidade de sentir o bem pelo outro, de colocar-se no lugar do outro, mesmo que o outro esteja contra nós. E é aí que vai nascer o perdão, né? Que o perdão, ele não existe sem o sentimento da brandura, sem a piedade, sem a compaixão. Ao nos recordarmos daquela oração maravilhosa que Jesus nos ensinou, quando nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou ao nosso ofensor, né? Vemos que estamos aí nos comprometendo bastante em perdoarmos para que possamos ser perdoados.
Como diz também a oração de São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, sempre que desejamos alguma coisa, precisamos primeiro fazer essa alguma coisa, né? A gente precisa fazer o já perfeito. Nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, assim como nós agimos para com o outro, do mesmo modo, vão agir para conosco. É a justiça divina em ação. A vida sempre nos devolve aquilo que nós oferecemos a ela. Então, se desejamos ser amados, precisamos amar. Se queremos que sejam educados conosco, nós precisamos primeiro ser educados, né? Se queremos que sejam gentis, sejamos gentis. Mas, e o contrário? Se nós começarmos a cultivar a ira, a raiva, o rancor, se formos ríspidos, ásperos com as pessoas, o que vai acontecer, né? Então, é perdoando, né, os homens que nós vamos obter o perdão de Deus. Kardec já inicia aqui o capítulo dizendo que misericórdia é o complemento da brandura e aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ser brando e pacífico significa alcançar o reino dos céus, que a gente viu, né, no capítulo anterior a esse, né? Então, quando a gente se sente ofendido, na verdade, o ideal seria que nós procurássemos logo o ofensor, né, para esclarecer a situação, buscar mesmo um entendimento, ou que nem cheguemos à condição de nos sentirmos ofendidos, de permitir que essas ofensas nos atinjam. Tem alguém, eu não me lembro se é Gandhi, se vocês lembrarem, fala aí para mim, que dizia que não perdoava porque não se sentia ofendido. E, com certeza, eu me lembro que Chico Xavier dizia que ele preferia ser o ofendido a ser o ofensor. Esse eu tenho certeza que é Chico Xavier. Isso é bastante interessante a gente pensar nessa questão, né? Por quê? Preferir ser o ofendido a ser o ofensor. O ofensor vai carregar um peso aí, né? O ofendido não. Então, é meio esse caminho. Assim, quando a gente está aqui nesse mundo, né, a gente tem que pensar nisso, para a gente buscar realmente a nossa evolução. Todos nós já entendemos, já compreendemos isso, né? E esse progresso nosso, ele vai ser sempre do intelecto, mas também do sentimento, porque é o sentimento que vai consolidar a nossa evolução moral. E conforme a gente vai estudando, a gente vai aumentando essa nossa capacidade intelectual e compreendendo também melhor como podemos desenvolver as nossas qualidades morais. Nós podemos dizer também que reencarnamos para perdoar, para desatar os nós. E isso não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas ele é essencial para o nosso progresso, porque nós nascemos com as pessoas, ou próximo às pessoas, que temos esses nós já atados, né? Já por outras existências. E enquanto nós não conseguimos perdoar, né, desatar esses nós continuaremos indo e vindo, repetindo sem cessar, até que realmente a gente consiga realizar, né, desatar, enfim, esses nós que nós mesmos atamos. Então, nós precisamos, muitas vezes, né, na verdade, nós precisamos sempre estar fazendo uma autoanálise, como o Santo Agostinho já nos orienta lá naquela questão 919, né? Buscar o nosso autoconhecimento. Nos perguntarmos sempre, né? Ele dizia que fazia isso ao deitar, né? Nós podemos também fazer ao deitar, que é um momento que a gente pode estar mais reflexivo, né? Como é que foi nosso dia, se alguém teria algo contra nós, né? Se a gente fez alguma coisa de bom. Então, se nós temos ainda rancor, se nós temos ainda ódio, né? Mágoa, a mágoa também incomoda, né? Se buscamos ainda compreender aqueles que não me compreendem, que isso é o mais difícil, né? E quando essa resposta para a gente for positiva, que a gente está nesse caminho certo, mesmo assim, vamos indagar se é isso mesmo ou se nós estamos sendo muito bonzinhos conosco, né? Se a gente está sendo realmente conivente conosco mesmo, né? Mas, enfim, nós vamos saber que demos um passo à verdadeira evolução quando perdoarmos, e perdoarmos de coração, sem guardar mágoa alguma.
E o perdão, ele é verdadeiro quando ele vem realmente lá de dentro. Lembra daquela história de miserere, de cor, que é o coração? Então, a misericórdia vindo do coração, quer dizer, a compaixão vindo do coração é que é a misericórdia. Então, é isso, o perdão verdadeiro, quando ele vem lá de dentro, esse sentimento é puro, né? É sincero. Então, aí sim, esse esquecimento das ofensas, né? Ele vai ser próprio de uma alma elevada. Então, todos nós que conseguimos, ou todo o ser que conseguir, né, realmente esquecer as ofensas, já é um sinal de que a alma está se elevando. Agora, ao contrário, aquele espírito que não perdoa, ele é ansioso, ele se ressente por tudo, está sempre cheio de amargura, vendo o próximo um inimigo, ele não consegue ver um irmão. E Jesus nos ensina que a misericórdia, ela não deve ter limites, né? Que ele diz para a gente que nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E aí vem Chico Xavier de novo. Tem lá um caso de uma senhora que vai buscar Chico Xavier e reclama muito do marido, que ele está sempre com algum problema, né? Ela está sempre precisando perdoar, e perdoa, e perdoa, e perdoa, que ela já está muito cansada disso. E aí Chico Xavier fala para ela, né? Mas o Senhor, né, o Jesus disse para que nós perdoemos 70 vezes 7. Ah, isso eu já sei, Chico, já fiz as contas, já perdoei para lá dessas 490 vezes. Aí Chico fala para ela, mas minha irmã, são 70 vezes 7 vezes cada falta cometida. Quer dizer, esse perdão, ele tem que ser ilimitado, né? A gente não tem que ficar contando quantas vezes está perdoando. E perdão e misericórdia são inseparáveis. A misericórdia é um ato de amor pelo próximo, né? Em si mesmo, a gente já está praticando a caridade, né? Quando a gente está sendo misericordioso. Agora, é preciso que a gente tenha muito cuidado com os sentimentos que vão se cristalizando, né? Esses sentimentos ruins, né? À medida que nós nos ferimos, né? Nós vamos nos endurecendo. A gente vai guardando as mágoas, né? E a gente vai ficando ríspido, anulando as pessoas que estão ao nosso redor, nos afastando dessas pessoas. E o coração, ele vai ficando frio. Fica difícil, né? A gente não consegue mais exercer a misericórdia, porque precisa realmente desse sentimento bom. Então, nós vamos nos afastando, e aí pode nos levar a muitas contendas, né? Brigas, né? E vinganças, né? A gente acaba tramando vinganças, isso é muito perigoso. E, na verdade, nós vamos estar dessa forma indo contra a nossa natureza, porque nós somos seres que fomos criados para o amor. Né? Nós somos criaturas de Deus, e Deus é amor, né? A gente sabe disso. Então, a gente estaria realmente indo contra. A gente tem assim, alguns exemplos aqui de misericórdia, de perdão, que a gente pode estar falando, dentro até do nosso próprio evangelho, né? Quando a gente fala da parábola do credor incompassivo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou falar, assim, mais ou menos da parábola, né? Vou contar um pouquinho. Então, era uma pessoa que devia um valor muito alto, assim, uma fortuna mesmo, estava devendo ao rei. E o rei manda confiscar todos os seus bens, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, e que ele fosse jogado na prisão. E aí ele vai até o rei e suplica ao rei misericórdia, né? Ele se humilha perante o rei. Ele pede ao rei que lhe dê mais um tempo para que ele possa realmente cumprir, né? Que ele possa quitar os seus débitos, que ele possa sanar a sua dívida. O rei acaba realmente tendo compaixão dele, né? Acaba sendo misericordioso para com ele e o liberta e dá o prazo que ele pede. Só que saindo dali, ele se depara com uma pessoa que também devia um dinheiro a ele. Só que esse valor que essa pessoa devia a ele era mínimo em relação ao que ele devia ao rei. Ele podia até perdoar, mas ele não perdoa. E essa pessoa também lhe pede, também implora que lhe dê mais um tempo, que ele pudesse quitar a sua dívida, só que ele não dá tempo algum, ele fica ali irredutível, ele realmente não perdoa. Os servos desse rei, vendo aquela situação, vão contar ao rei o ocorrido,
e o rei então manda prendê-lo, né? Ele teve a oportunidade, porque ele tinha tido a misericórdia para com ele, né? Tinham sido misericordiosos com ele, e ele não soube devolver isso, né? E, na verdade, bom, enfim, ele acabou perdendo essa grande oportunidade. A gente tem ainda um outro exemplo, que esse exemplo eu vou até dividir em duas partes. Eu vou citar mais uma vez lá, como já citei um outro dia desse, o livro Há 2000 Anos. Vocês devem lembrar, né? Bom, enfim, quem não lembrar vai entender agora. Fala aqui do senador, que é um senador romano, um senador imponente, né, orgulhoso, que é o Públio Lentulus. Quem não leu o livro vai entender pelo menos um pouco aqui agora. Acontece uma situação com ele, está ele e a esposa, a família, andando, e, de repente, uma pedrinha, uma pedra pequena, resvala na sua esposa. E ele imediatamente procura quem fez aquilo. Que pode até não ter sido ninguém, ela pode ter batido, porque alguma roda, sei lá, bateu na roda e levantou. Mas, enfim, ele olha e imediatamente, ele julga que um jovem que estava próximo, um rapaz judeu, tivesse jogado aquela pedrinha nela. Ele prende o jovem, julga e o condena culpado. E ele condena ele à escravidão. Então, esse jovem se torna escravo. O pai desse jovem vai procurar Públio, né, vai procurar o senador para pedir clemência para o seu filho. E aí diz que o filho era muito jovem, que ele perdoasse, que ele tinha muito tempo pela frente para que ele se recuperasse, né, para que ele mudasse de atitude. Em momento algum ele diz que o filho era inocente, ele só diz que o filho poderia melhorar, pede clemência, mas o senador, né, no auge do seu orgulho, né, ele não desce daquele pedestal. Ele realmente não dá a clemência que o pai vem pedir para o filho, né? E porque ele, aquele orgulho todo, ele achava que ele tinha que fazer com que a lei fosse cumprida. Como é que ele ficaria perante os outros se ele libertasse aquela pessoa, né? Então, esse é o pensamento dele. Só que, bom, ele teve nesse momento, Públio Lentulus, a oportunidade de perdoar e ele não perdoou. É aquilo que a gente deve estar procurando fazer. E aí, depois, daqui a pouco, eu vou contar mais um trecho que vai se encaixar melhor no outro item que a gente vai falar, tá bom? Bom, nós temos ainda mais um exemplo aqui. Eu acho bom a gente estar trazendo, né, exemplos que clareiam um pouco mais a nossa mente, e que eu acho também muito interessante, que é do livro do André Luiz, que é o Nosso Lar, que quase todos nós já lemos, e quem não leu, a maioria viu o filme, né? André Luiz, lá no plano espiritual, ele encontra com um amigo de seu pai, que se chamava Silveira. Só que ele, quando se depara com Silveira, ele se sente constrangido, ele fica envergonhado, ele não consegue encarar essa pessoa, ele não consegue encarar o Silveira, porque o seu pai, não tinha sido ele, não tinha sido o André, foi o pai dele. Então, o seu pai havia sido muito cruel com o Silveira. Ele tinha agido como lá na parábola do credor incompassivo. Ele cobrou a ele toda a dívida, que era uma dívida grande que ele tinha, e não teve a menor compaixão. Deixou Silveira na miséria. Na verdade, ele não agiu de forma errada, porque ele cobrou o que realmente lhe era devido, ele não cobrou além, ele cobrou o que era devido. Só que ele não teve compaixão, né? Então, foi aí só o erro dele. E aí, quando o Silveira entende que ele estava constrangido por aquilo, ele diz para ele: você não precisa ficar assim, André, porque o seu pai foi para mim, na verdade, um benfeitor. Ele me auxiliou na minha evolução. É que se não fosse ele, eu não ia sair daquela posição de marasmo, então tive que me movimentar. Foi dessa forma que eu evoluí. Então, assim, ele consegue perdoar, né, o pai do André. E, na verdade, o André não tinha culpa de nada, né? Mas, e nós? A gente pensar aqui, como a gente vai estar
perante o outro no plano espiritual? Acho que a gente tem que estar sempre pensando, né? Será que nós teremos motivos para nos sentirmos constrangidos como se sentiu o André Luiz? Será que a gente vai conseguir encarar todos de frente, né? Então, que a gente esteja sempre assim, atentos, preocupados com isso, né? Que a gente possa encarar de frente todas as pessoas que nós convivemos aqui, né? Que nós tivemos essa oportunidade de estar com eles lado a lado. Já no item seguinte, deixa eu ler, eu nem li o primeiro item, né? Já fui direto. Desculpa, gente, eu ia ler. Mas a reconciliação com os adversários, lá no item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Nós temos ainda aqui, dentro de nós, a cultura da vingança, né? Que foi já de tantos tempos, né? De tanto tempo atrás, tantas encarnações atrás, essa cultura vem conosco, que vem da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Está muito forte ainda dentro de muitos de nós, né? Grande parte da humanidade ainda se sente assim. Em algumas situações a gente ainda se sente assim. E a gente pode até constatar isso em muitos filmes de grande audiência, né? Que os mocinhos, né, eles acabam agindo com requintes de crueldade até, sem coisa da vingança mesmo, né? Quando eles conseguem capturar um bandido, eles agem dessa forma, né? E sem preocupação nenhuma com conciliação, indo totalmente contrário a tudo que Jesus nos ensinou, né? Pior ainda, gente, que a gente precisa estar sempre se colocando nessa postura, né? Como é que nós é que nos portamos perante essas situações dos filmes, né? Pensemos assim. Será que a gente também deseja a vingança? Quando ele está lá para capturar aquela pessoa, será que a gente fica ali naquela torcida, pega, bate, tranca ali, prende aqui, sei lá, faz alguma coisa de ruim, faz uma maldade? Será que a gente está desejando essa vingança ainda, porque a gente sabe que ele agiu mal? Será que ficamos satisfeitos com a vingança quando ela vem, quando nos mostra a vingança? Será que é esse prazer que a gente sente ainda? E aqui, na vida real mesmo, quando nós vemos no noticiário, né, a gente vê lá que teve um assalto, que teve um assassinato, como que a gente reage? A gente ainda tem esse desejo da vingança também? Porque nós não devemos permitir que isso aconteça, né? Que esse sentimento se instale em nós. Isso a gente sabe que não é um sentimento sadio, então vamos buscar mudar essa vibração. Vamos lembrar que ele é um irmão equivocado. É um sofredor, na verdade. E ele necessita também de misericórdia, não é? Nós já alcançamos esse patamar de a gente compreender que isso é apenas um equívoco e que a gente está nesse mundo aqui de provas e expiações e que todos nós vamos errar de alguma forma, não é? E a gente também vai querer que tenha misericórdia conosco. Então, aqui o recado de Jesus, ele vem dizer para a gente que a gente precisa se reconciliar. E nós vamos, então, buscar nos reconciliar com os nossos adversários aqui, enquanto nós estamos vivendo, né, que ele diz, enquanto estais a caminho, enquanto nós estamos vivendo aqui lado a lado, nessa condição de espíritos encarnados, ainda nessa mesma encarnação. Assim, nós vamos aproveitar as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede, de repararmos as faltas cometidas, né, contra os nossos irmãos, nessa e em encarnações pretéritas, né? Então, a reencarnação é um ato de misericórdia divina. Ele permite, né, por sua misericórdia, que nós venhamos para reparar os nossos erros, né? E aí, quando eu estava falando lá no exemplo de Públio Lentulus, né, do senador, então eu vou complementar agora a história. E aí, quando ele prende, então, aquele rapaz, aquele jovem que se torna escravo, que era Saulo, o nome dele era Saulo,
o escravo e o pai dele, os dois, começam então a cultivar dentro deles aquele sentimento, os sentimentos ruins, né? O sentimento de ódio, sentimento de raiva, de rancor, de vingança mesmo. Então, eles começam a cultivar essa coisa da vingança e planejar. Eles planejam um plano, assim, absurdo, né? Na verdade, quem planeja é o pai e o filho planeja outra coisa, mas eu vou falar do pai. E o pai acaba fazendo o quê? Acaba sequestrando o filho de Públio Lentulus, né, o filho do senador, ainda bebê, e faz com que aquele filho, aquela criança, se torne o seu próprio escravo. Então, ele passa a ser que é um judeu, né, o pai do Saulo, que é André de Giora, ele tem um escravo, passa a ter um escravo romano, né, um judeu com escravo romano. E ele vive assim, o Públio, o senador, fica sem saber onde está o seu filho, né? Ele sabe só que foi sequestrado, procura, mas não encontra, e aí fica por muitos anos, cerca de 40 anos, quando então eles acabam se reencontrando. Quem reencontra, né? Públio com o pai do escravo dele, né, do pai do Saulo, no caso, o André de Giora. Eles se encontram num embate, né, um combate lá que acaba acontecendo entre romanos e judeus. E acabam se deparando frente a frente, né, Públio, que é o senador, com André de Giora. E esse André, aí sim ele se declara, né, ele diz quem é, ele se revela sendo o pai daquele que ele escravizou, mas não fala nada do filho do senador. Eles só se encontram e ele exige que o seu escravo, que no caso era o filho do senador, né, faça com que ele fique cego. Então, ele faz com que ele, que na verdade é o próprio filho do senador, o segue. Só que quando ele vai fazer isso, ele fica muito, ele se vê muito resistente, ele não acha aquilo correto, tá? Mas ele acaba fazendo, porque ele é ameaçado de morte, ele é ameaçado de ser espancado e tudo mais, então ele acaba fazendo. Só que o senador fica cego, né? E ele fica incomodado com aquilo. Ele vê no rosto desse jovem, que não é mais tão jovem assim, né? Mas muito mais jovem do que ele, é claro. Ele percebe traços diferentes de traços judeus. Ele percebe que são traços romanos. E aí ele fica muito incomodado com aquilo e fica querendo saber quem era aquela pessoa. No caso, aí chegam os romanos, conseguem então resolver aquela situação, prendem os judeus e Públio é socorrido. Passado algum tempo, Públio se recupera um pouco, ele vai buscar, ele vai procurar, então, saber quem era aquele rapaz que o cegou. Quem era aquele rapaz que acaba morrendo também ali, né? Quem era aquele rapaz que o cegou? Ele vai, então, até o André de Giora, que estava preso. E aí ele se confessa, ele diz tudo o que ele fez, né, que ele sequestrou o filho, que fez com que ele se tornasse escravo e tudo mais, mas que ele estava muito arrependido. E aí, então, Públio consegue, né, nesse momento, já depois desses 40 anos, ele já tinha diminuído muito aquele orgulho, a sua vaidade, ele consegue perdoar, então, esse adversário. Então, ele consegue, apesar de ter levado esse tempo todo, ele consegue perdoar ainda na mesma encarnação. Ele não leva isso para depois, ele não leva isso para além túmulo, né? Então, ele consegue tirar esse peso dele. Como ele modificou, né? Ele se modificou muito nessa mesma encarnação. E aí, então, gente, essa prisão de que Jesus fala aqui, né, que quando ele diz reconciliar depressa, enquanto estás a caminho, para que o juiz não leve ao ministro da Justiça e leve à prisão. Dessa prisão que Jesus vem falando aqui, é essa situação de sofrimento, de aflição que o espírito experimenta quando, assim como o senador, quando por orgulho, por vaidade, ele não consegue perdoar. Então, é essa a prisão, né? E nem se reconciliou com seu adversário. No caso aqui, ele consegue, no final já, né? Quase no fim da vida dele, ele consegue se reconciliar, ainda em tempo, né? Então, Jesus está falando aqui para a gente, diretamente mesmo, para cada um de nós. Por quê? Porque ele conhece a nossa natureza, ele sabe bem como é que nós somos, né? Que nós somos muito capazes
de colocar a responsabilidade do desentendimento no outro. A gente sempre procura um culpado para tudo, né? Então, a gente não quer ver a nossa parte. Só que então Jesus vem para isso, para pedir para que nós olhemos para dentro de nós. Porque só assim nós vamos conseguir perdoar o mais rápido possível, como ele pede, como ele nos aconselha. Só se nós compreendermos a nossa parte de responsabilidade nesse processo aí, nesse processo do desentendimento. Então, para que a gente se concilie, primeiro a gente precisa entender essa nossa parte, que nós temos essa parte, né? E qual é? Depois nós precisamos nos perdoar, que é conciliar conosco mesmo. A gente precisa se conciliar conosco mesmo, né? Nos conciliarmos conosco mesmo. E aí, então, termos compaixão e misericórdia e buscar o nosso adversário para que haja realmente a reconciliação. E o Evangelho, ele vem mostrando para a gente que o provérbio morto animal, morto veneno, não se aplica ao homem, né? Porque a gente sabe que a vida continua. Então, não vai estar morto, na verdade, né? E nós levamos para o plano espiritual todos os sentimentos que nós cultivamos aqui. Os espíritos que desencarnam ainda com ódio, com mágoa, com rancor, vão continuar com esses sentimentos e vão alimentando o desejo de vingança. Né? Foi o que acabou acontecendo e acaba também, muitas vezes acontece na própria encarnação, né? Mas se for para além, fica muito pior, porque aí vão surgir as obsessões. O espírito que está lá no plano espiritual e deseja vingar-se, ele espera que o seu adversário esteja aqui preso no corpo de carne, né, nessa prisão que Jesus fala, né, para atormentá-lo com mais facilidade, porque ele está menos livre, então está mais sujeito à obsessão, né, está mais sujeito aos sofrimentos que poderão ser impostos por esse seu obsessor. E aqui a gente tem várias literaturas aí, né, vários livros que trazem muitos exemplos disso para a gente. Nós temos na literatura do André Luiz, né, a coleção de André Luiz toda, lá tem muita coisa, principalmente no livro Libertação. A gente tem também Manuel Filomeno de Miranda, que fala muito sobre obsessão, que a gente tem vários exemplos. No livro também, acho que no Céu e Inferno a gente tem alguma coisa, mas mais nesses aí, tanto André Luiz quanto de Manuel Filomeno de Miranda. E aí, então, a gente tem que entender que o nosso adversário, ele também, né, no caso da obsessão, tanto o obsidiado quanto o obsessor são vítimas e de uma provável vingança, né, de algo que aconteceu numa existência anterior. Porque a obsessão ela é uma via de mão dupla. Tanto um quanto o outro, eles precisam se perdoar, tanto o obsidiado quanto o obsessor. E Deus permite que isso aconteça, Deus permite que a obsessão aconteça para que tenham, né, para que os dois tenham a oportunidade de reparar o mal que fizeram, para que se perdoem. Então, por isso, meus amigos, essa enorme importância, né, que nós temos de nos reconciliarmos com os nossos adversários o mais rápido possível. Enquanto a gente está aqui ainda, que a gente não deixe para depois, para que esses sentimentos não se cristalizem, para que eles não cresçam, porque eles vão crescendo dentro de nós. Infelizmente, isso acontece, né? Então, não vamos deixar que esses sentimentos eles passem para além túmulo, né? Ou se perpetuem ainda por outras várias existências. Vamos buscar nos despir aqui do nosso orgulho, da nossa vaidade. Sejamos humildes, então, reconheçamos o nosso erro. Porque a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, busquemos a nossa conciliação. Peçamos desculpas, chega para o seu adversário, eu sinto muito, não era bem isso que eu queria ter feito, estou arrependido, qualquer coisa do tipo. Mesmo que o outro não queira ouvir, mesmo que o outro não aceite, que ele não acolha, mas façamos a nossa parte. E aí, Madre Teresa tem uma frase interessante, né, que ela diz assim, a conversão do próximo é uma questão de Deus. A nossa é nossa. Então, do outro é com ele e com Deus. Não compete a mim, né? Eu tenho que fazer a minha parte. E muitas vezes a distância também pode nem permitir essa nossa aproximação, mas nós podemos fazer preces por ele, pela sua felicidade, né, pelo seu bem-estar,
pela sua paz, para que ele realmente fique bem. Mas essas preces também têm que ser preces sinceras, né? Elas têm que vir de dentro, têm que vir lá do nosso coração. Que a gente já sabe, né, que a gente está aqui para evoluir, e tanto de um lado quanto do outro, né, tanto no intelecto quanto moralmente, e precisamos refinar o nosso sentimento. E o sentimento mais refinado que nós conhecemos é o amor, que é totalmente contrário ao ódio, totalmente contrário à vingança, né? Então, nós precisamos abrigar nos nossos corações esse amor. E o amor, assim, em todos os seus aspectos, né? Nas suas manifestações. A caridade, a gente sabe que é a maior delas, porque é o amor em movimento. Então, é a expansão do amor, né? Que a gente saiba, que a gente consiga, então, abrigar no nosso coração o amor, a caridade. E a gente vai, então, para o item 7, que já é o sacrifício mais agradável a Deus. Vou ler o item 7, que é um pequenininho também. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Estamos falando de sacrifício, a gente está falando de sentimento, né? Então, a gente continua aqui nessa linha do sentimento. O capítulo é todo isso. Mas quando ele fala de sacrifício, de sacrificar-se, significa que a gente precisa estar crescendo espiritualmente, né? Que é essa caminhada com o nosso crescimento. Na época de Jesus, eram muito comuns as oferendas, né? Porque eles acreditavam também que bastava colocar as oferendas lá para que eles se purificassem, né? Ou quando eles queriam também alguma dádiva, né? Então, eles deixavam lá essas oferendas com essa intenção. E Jesus fala de deixar a oferenda porque era assim que eles poderiam compreender, né? Quando Jesus fala dessa questão material, é porque eles, na época, só compreendiam mesmo o material. É muito difícil de alcançar o espiritual, né? Mas a intenção de Jesus é realmente abrir para esse sacrifício espiritual, não é o material. Então, Cristo está aqui mais uma vez nos alertando que antes de qualquer oferta, então, nós precisamos passar pela coisa do que a gente acabou de falar, da reconciliação, por esse item anterior aí, que foi o item 6, né? Então, a gente precisa estar com o coração puro, limpo de qualquer mágoa, de qualquer sentimento ruim. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício dos sentimentos. E o mais importante, então, é fazer as pazes com o vosso irmão, com o nosso irmão, do que colocar as oferendas lá no altar. Os nossos sentimentos devem vir sempre em primeiro lugar, para que as oferendas tenham realmente essa repercussão verdadeira. E aí Jesus vai dizer que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, daquilo que fica martelando lá na gente, que fica na nossa mente toda a vida lá. Então, a gente tem esse hábito de se vitimizar, né? Como eu já tinha falado antes, de querer colocar a culpa no outro, nós somos sempre os coitadinhos, né? Então, Cristo está aqui dizendo que nós precisamos sair dessa posição de vítimas, de olhar para aquele que nos feriu e termos compaixão para com ele, que é tentar, então, nos melhorarmos a cada dia, né? Que se eu tenho ressentimento ainda, significa que alguém me feriu. Mas, de alguma forma, eu também o feri. Porque para me ferirem, alguma coisa eu tenho que ter feito, alguma provocação eu fiz, então algo eu também cometi. Então, é necessário que a gente reconheça isso, né? Como a gente já tinha falado, a nossa culpa, que a gente sempre tem uma parcelinha, com certeza. Então, eu sempre tenho essa parcela, a gente reconhece e buscar fazer as pazes para conosco mesmo. Lá no livro Jesus no Lar, tem uma passagem que é o capítulo 3, Explicações do Mestre, que é quando Sara vai conversar com Jesus e ela vai dizer que a ideia do reino de Deus, para ela, é muito sublime e que ela queria iniciar-se nessa busca do reino de Deus, né? Mas que ela não sabe como, porque ela entende que ela precisa ter o amor e o perdão. Mas para ela, o perdoar, desculpar,
as ofensas, ainda era muito difícil, ela não conseguia ainda alcançar. Então, ela queria entender como ela deveria fazer, né? O que ela poderia fazer para realmente estar iniciando. E aí Jesus vem dizendo para ela que ele pensa primeiro, né? Assim como sempre Jesus pensava, né? Ele buscar o entendimento para a realidade da pessoa, né? Para a realidade do grupo, ali no caso, só da Sara, né? Então ele pensa, Sara era esposa de um criador de cabras. Então vamos pensar nessa realidade da Sara. Sendo esposa de um criador de cabras, ela automaticamente colhia, né? Tirava, né, o leite das cabras e tinha que armazenar de alguma forma. Então ele pergunta para ela: como procedes para conservar o leite e puro, inalterado e puro, no benefício doméstico? E aí ela vem dizendo que antes de qualquer coisa é imprescindível lavar cautelosamente o vaso, porque qualquer detrito depositado na ânfora, ele poderia azedar totalmente o leite, né? E aí Jesus sorri e diz: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. E ele termina com uma frase que é linda, dizendo assim: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Que a gente precisa realmente estar com o nosso vaso limpo, né? O nosso vaso interior. E Kardec aqui sempre muito didático, né? Foi muito iluminado, né? Quando ele foi organizar o nosso evangelho. Ele faz com que os capítulos eles realmente se encaixem, né? Que eles se completem, se complementem, dando sempre uma sequência muito lógica para nós. E esses itens aqui do nosso capítulo, principalmente, né? Porque ele vem dizendo, Jesus vem dizendo para a gente primeiro que perdoemos os nossos irmãos. Depois, que façamos isso o mais rápido possível, enquanto ainda estamos a caminho, né? Para que isso não se perpetue. E, em seguida, que para que a gente possa se colocar perante Deus, nós precisamos estar com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo. Então, como eu falei desde o início, a gente está falando o tempo todo de sentimento, né? Só então, ele diz aqui no livro, quando a gente estiver nessa condição de coração puro, de coração limpo, é que os anjos vão levar as nossas preces aos pés do Eterno. Então, nós precisamos realmente limpar nosso vaso para poder receber as dádivas divinas, né? De forma que, como diz Jesus aqui, que nos tornemos esse diamante celeste, né? E não essa gota lamacenta, né? Então, a gente tem que estar com esse vaso limpo para poder receber as dádivas divinas. E então, de que forma que a gente faz isso? É retirando os nossos vícios, substituindo por bons sentimentos, né? A gente tem aqui só uma frasezinha que eu queria finalizar, que é do livro As Leis Morais, que eu não conhecia e eu gostei muito, de Rodolfo Caligares. Uma mensagem que é a 24, chamada A Pena de Talião. A mensagem toda é muito, muito bacana, né? Se alguém tiver a oportunidade de ler, então eu recomendo que busque. A Pena de Talião, tá? E ele diz assim, no finalzinho: quando transportamos para a vida prática os luminosos ensinamentos do Cristo, preferindo perdoar a usar de represálias, retribuindo ao mal com o bem, a paz e a alegria farão morada permanente em nossos corações, valendo isso dizer que já estaremos adentrando o reino dos céus. Então, meus amigos, nossa mensagem é essa, que nós busquemos sempre limpar esse nosso vaso, né? E nos aproximarmos cada vez mais de Deus, retirando os nossos vícios, né? Buscando transformar, né, o que a gente tem de ruim em coisas boas, então substituindo por sentimentos bons. Obrigada a todos pela paciência. É com você, Ju. Vamos lá, obrigada, Lene.
E nós vamos continuar aqui também falando de sentimentos, né? Como a Lene nos disse, é um capítulo que vai nos convidar a essas reflexões. Não tem como fugir, né? E aí, pegando aí um pedacinho, um ganchinho nesse finalzinho, que é uma passagem linda lá do Evangelho no Lar, né? Onde Sara conversa com Jesus. É linda, linda, linda essa mensagem. A gente consegue fazer a limpeza desse vaso, né? Que é o nosso interior, né? A gente fala do coração porque ele simboliza esses bons sentimentos, né? Essa recepção de bons sentimentos. Mas esse vaso é o nosso interior, né? E aí são as bem-aventuranças que vão ajudando a gente, primeiro a receber, né? Depois a compreender, e aí sim a praticá-las, né? Quando a gente começa lá nos bem-aventurados os aflitos, quando a gente vai passar pelos bem-aventurados os pobres de espírito, depois os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, chegando aos que são misericordiosos, né? Então, todas essas bem-aventuranças, todas elas que nos destinam ao bem, vão fazendo esse papel de limpeza, né, desse vaso interior que nós trazemos. Nos convidando primeiro a receber as bem-aventuranças, depois a compreendê-las, e aí sim colocá-las em prática. E aí é o tempo de cada um, né? Só nós podemos saber o quanto podemos nos preparar a cada nova oportunidade que temos, a cada nova oportunidade que vamos compreendendo, como podemos fazer essa limpeza, né? Para então praticarmos tudo isso que Jesus nos convida. E nesse capítulo em especial, dos bem-aventurados, os misericordiosos, nesses dois não, né? A gente vai do 9 ao 13, mas na verdade são 2 itens que se misturam, né? Um completa o outro, porque a gente vai falar do julgar, né? Primeiro a Lene veio falando para a gente do perdão, né? De quanto isso nos aproxima de compreendermos a misericórdia, né? De compreendermos esse sentimento tão nobre, né? O perdoar. E aí Kardec vem nos colocar essa atenção que Jesus dispensa, a facilidade que nós temos de julgar, né? Nós julgamos e condenamos o outro. E muitas vezes esquecemos de olhar para o nosso próprio vaso, né? E muitas vezes precisa até muito mais de uma reflexão, de uma boa limpeza, do que nós perdermos o nosso tempo julgando aqueles, né, que estão próximos de nós. Então, lá no item 9, o argueiro e a trave no olho, Jesus fala assim para a gente. O argueiro, a gente pode falar que é o cisco, né? E a trave é aquela peça de madeira grande, né? Por isso que ele fala que como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quer dizer, um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no seu próprio olho, né? No vosso olho, que é muito maior. Mas aí a gente vai entender daqui a pouco que é o orgulho, né? Esse danado desse orgulho que não deixa a gente enxergar os nossos vícios, né? Os nossos próprios problemas. E vamos aí julgar aquele que está próximo de nós pelas suas ações, pela sua conduta, né? Então, Jesus continua, né, falando, ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Então, a gente só pode tentar ajudar, né, com o cisco do olho do irmão, quando nós conseguimos enxergar a nossa própria trave, né? Aquilo que mais nos incomoda, aquilo que nos afasta de sermos bons, né? De trilharmos nesse caminho, buscando a misericórdia. E aí ele fala, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Né? Então, Jesus trazia essa reflexão para a gente, e por consequência, lá no
no item 11, a gente vai falar do não julgueis para não ser julgados, a gente vai compreender, porque eu falei agora há pouco, que um vai completar o outro, né? Porque é uma das passagens que nos convida a uma reflexão muito profunda. Acredito, se não for a reflexão mais profunda, é com certeza uma das mais profundas, pela nossa facilidade de julgar o outro, né? Não só de julgar, mas de condenar também, de achar que aquele já não tem mais jeito, né? De nos vitimizarmos muitas vezes, como Lene falou, e dizer que o outro não é vítima, o outro é culpado. Então nós julgamos, condenamos e dizemos que ele não tem mais jeito. Mas nós sim, né? Nós temos, mas o outro não. Então é esse olhar, é por isso que é o sentimento que convida a gente à reflexão. E isso dá um trabalho danado, né, para todos nós, porque nós mudarmos o nosso olhar pelo outro significa que nós temos que trabalhar, nós temos que buscar outros caminhos que possam ser valorosos para a gente, né? E não só ficarmos apegados ao mundo material, né? A isso tudo que passa, né? A isso tudo que passa, que nós precisamos dele para progredir, mas tudo isso passa e nós levamos conosco o que nós amealhamos, né? Seja de conquistas ou aqueles sentimentos que ainda nos trazem situações de dificuldade, nos trazem situações de problema, né? Então, vamos lá um pouquinho mais no item 10, explicando, né, Kardec sobre essas colocações do Mestre Jesus. Ele diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro, né, antes de vermos o mal que está dentro de nós. Então, para que possamos julgar o outro, nós antes deveríamos olhar para nós mesmos, né, para que pudéssemos ver o nosso interior como num espelho, né, sem nenhum tipo de embaraço, né, para que nós pudéssemos nos enxergar como nós somos. E aí sim poderíamos olhar com clareza para o outro, né? E, incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos. É para disfarçar, justamente é o orgulho. Porque eu não posso me fazer menos do que o outro que está próximo, né? Eu não posso me fazer menor do que ele. Então, é o meu orgulho, né? A minha vaidade que não vai me permitir enxergar os meus próprios defeitos. E aí eu vou disfarçando esses meus defeitos, né? Eu vou colocando eles para debaixo do tapete, eu vou dizendo que não é bem assim. Não, mas olha, nesse ponto aqui, eu já vejo dessa maneira. Mas aí eu ainda não consigo, talvez, me fazer compreender muito bem, né? Mas eu estou no caminho. Mas será que eu estou mesmo? Será que eu me esforço para compreender? Ou será que disfarçar o orgulho é mais fácil para a gente, né? É mais cômodo, é mais confortável, né? Nos dá menos trabalho. E aí Kardec continua explicando que é uma insensatez, porque esse sentimento é contrário ao sentimento da caridade, né? Porquanto a verdadeira caridade, ela é modesta, simples e indulgente, né? Aí a gente vai lembrar da pergunta 886, lá do Livro dos Espíritos. Olha a gente lembrando do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP, né, que a gente escuta tanto aí nos estudos da doutrina da benevolência, indulgência e o perdão, né? E quando Kardec traz essas colocações, ele fala para a gente que nós temos que ter muito cuidado com a presunção, porque quando nós somos presunçosos, nós não somos capazes de abnegarmos de sentimentos, né? De abrirmos mão de sentimentos que nos tornam ainda mais vaidosos, né? E ele fala para a gente que o orgulho é o pai de muitos vícios, mas é também a negação de muitas das virtudes. Então, nós deixamos
de ver essas virtudes, de compreendê-las, de tentarmos colocá-las no nosso dia a dia, praticá-las no nosso dia a dia, porque nós acabamos deixando com que esse orgulho não nos permita enxergar, né? E não é por maldade, muitas vezes é uma convicção, né? Porque nós achamos que estamos certos, porque nos achamos melhores do que os outros. Olha a presunção aí que Kardec vem explicando para a gente, né? Então nós temos que compreender que não somos melhores do que ninguém, né? Nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém. Nós estamos aqui para aprendermos, para compreendermos, porque temos tantas oportunidades dessa compreensão no nosso dia a dia, para que elas nos ajudem a nos modificarmos e aí a não nos deixarmos mais levar por tudo isso, por todos esses sentimentos que ainda nos tornam tão pequenos e nos atrasam tanto, né, para deslancharmos aí no nosso progresso. E ele termina dizendo, o orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso, né? Então, que nós possamos fazer dessa busca por trabalhar o orgulho em nós uma busca diária, porque nós não mudamos de um dia para o outro, né? Nós não conseguimos isso, não é verdadeiro, né? Não é natural. Tudo tem o seu processo natural. E esse é um dos processos mais difíceis, como diz Kardec aqui para a gente, porque é ele quem atrasa os nossos passos ao progresso. É o orgulho. Então, quando ele fala desse julgamento para a gente, que Jesus falava tanto, é justamente por isso, porque nós precisamos combater o julgar para combatermos o orgulho em nós, porque não podemos achar que só nós estamos certos, que só nós temos o direito de acertar, de julgar e condenar. Nós não temos esse direito, nós precisamos combatê-lo todos os dias, para que nós possamos compreender realmente o que é caminhar, o que é conquistar para o bem, né? Para compreendermos o amor ao próximo, que é o nosso capítulo seguinte, né? Então, tudo organizado para essa nossa compreensão, né? O mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente chega no item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E aí nós dissemos que é uma das passagens que nos convida a uma reflexão muito profunda mesmo, porque Jesus, ele tinha ali dois caminhos. Ele poderia condenar ou não condenar. Mas se ele condenasse ou não condenasse, ele iria de contra aquilo que ele pregava ou a lei da época, que a gente vai conseguir estudar aqui, né, lendo essa passagem. Então, Jesus foi buscar, na sua infinita sabedoria, o que ele queria ensinar, né? Então, ele pegou e fez a pergunta àqueles que condenavam: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E aí todos pararam. E nós vamos observar aqui que foram saindo um a um, né? E aí a gente se coloca no lugar dessa mulher aqui que eles queriam condenar, né? Então vamos ler a passagem para a gente conseguir compreender. No item 11. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então é aquele cuidado, né? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. E nós temos que atentar muito para isso, porque nós lidamos com o outro em todas as horas do nosso dia, né? Então, nós só deveríamos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, Jesus, primeiro, nos chama a essa atenção, né? Nos convida a essa reflexão. E depois, ele vem falar para a gente, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 13 a 11. Então, os escribas e os fariseus
lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Né? O lapidar aqui pode ser o apedrejar, né? São palavras sinônimas, aí a gente pode substituir pelo apedrejar. Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. E como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos seus o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se, primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, aqui, muitas vezes é necessário a gente sentir na própria pele para que a gente comece a buscar a compreensão, né? Muitas vezes a gente vai ler as passagens, vai ler as interpretações que Kardec coloca, as explicações, e aí a gente acha que entende, né? Mas a gente só entende quando a gente se coloca no lugar do outro, no lugar daquele ensinamento que o outro está recebendo, né? E isso é muito difícil, justamente por causa do nosso orgulho, né? A nossa vaidade não nos permite. Então, nós precisamos começar, porque muitas vezes nós também nos sentimos injustiçados. Achamos que as passagens que estudamos não servem para nós, que já estamos além disso, já estamos à frente. E num determinado momento, quando buscamos essa compreensão, percebemos que não. Percebemos que estamos todos ainda neste mesmo barco, né? Buscando as mesmas respostas, tentando as mesmas conquistas para progredirmos, né? Então, esse arrependimento que a gente vai compreender aqui ao final, né? Onde todos saem um a um, porque também tinham pecados, e depois Jesus ainda dá lição à mulher que lá ficou, né? Nós vamos compreendendo que nós precisamos nos deixar ouvir esse convite que o mestre nos faz, né? E esse convite é diário. Nós vamos cansar de falar aqui durante todo o ano que nós não temos uma fórmula mágica, né? Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, vivenciar o que o outro passa para que possamos compreender. E assim buscarmos o não julgar, né? O não condenar a determinadas situações. Porque quando passamos por situações parecidas, aí sim nós entendemos muitas vezes a dor, né? A tristeza, os sentimentos tão complicados e dificultosos que o outro traz, né? Na sua bagagem. E aí a gente vai um pouquinho mais à frente. Quando ele fala dos escribas e dos fariseus aqui, a gente consegue perceber que eles são os defensores da lei mosaica, né? Eles defendem a lei mosaica, mas eles não são cumpridores dessa lei, né? Pela sua atitude com a mulher, né? Eles defendem, mas eles não cumprem, porque eles se colocam de uma maneira hipócrita, e era realmente essa hipocrisia que Jesus combatia, né? Que Jesus nos chama a atenção, para que nós possamos olhar para não cairmos nesse mesmo erro, né? Então, Jesus, quando ele fala lá no não vim destruir a lei, realmente ele não veio, ele veio fazer com que a lei fosse cumprida, né? Mas que ela fosse cumprida da sua forma correta, da sua forma certa,
né? E não simplesmente daqueles que enchiam a boca para falar, para defendê-la, mas na hora de cumpri-la, faziam tudo diferente, né? Então, eles chegam até Jesus e afirmam, né? Essa mulher foi condenada à morte por apedrejamento, né? Está lá na lei. E perguntam a Jesus qual atitude ele tomaria. E aí Jesus, numa atitude sublime, né, que nos chama e nos convida a essa reflexão, ele vai fazer com que aqueles que lá estão interroguem a sua consciência. Quando ele fala, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, né? E é aí que Jesus convida a essa reflexão. Por isso falamos que é uma das reflexões mais profundas dos capítulos que o Evangelho nos convida, né? Porque nós temos a lei em nós, mas na maioria das vezes nós precisamos lembrar dela colocando em prática, né? Os próprios espíritos explicam isso para Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Então, essa atitude sublime do mestre convida a todos a essa reflexão, né? Então, qual a posição que Jesus assumiria? Aí nós dissemos ali rapidamente, se ele condenasse, ele não daria o perdão. E aí ele estaria indo de contrário, né, a tudo que ele pregava. E se ele não condenasse? Ele iria contra a lei que dizia que a mulher teria que ser condenada. Então, Jesus vai optar por ensinar aqueles que lá estavam. E aí, justamente, ele faz a pergunta que convida a todos a pensar, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E aí a gente vê que continua sendo uma resposta muito atual, porque nós não podemos condenar, né? Nós não podemos julgar e condenar, porque nós também não estamos isentos de pecados, né? Nós também não estamos fora desse contexto onde, se alguém perguntar, né, ou se alguém pedir a nossa condenação, nós também teremos pecados, né, a dizer. Então, essa reflexão continua sendo atualíssima, né? E a gente vai fazendo esse ponto aí do que Jesus nos falou quando esteve entre nós, das explicações de Kardec e trazendo para a nossa atualidade, né? E aí é a consciência de cada um de novo, né? Nós temos que refletir nas nossas próprias atitudes. Por isso, vamos perceber que ainda não podemos condenar ninguém, né? E Jesus continua. Quando ele faz essa pergunta e chama a reflexão, né, a consciência de cada um, a gente percebe aqui que todos vão saindo, um a um, né? E aqui ele fala, primeiro os velhos, né? E depois todos os outros. E aí a gente coloca aqui, um parêntese, né, os mais velhos, porque seriam os que tinham mais tempo de vida e conhecimento, né? E talvez pudessem dar o exemplo aos que eram mais jovens ali, né? Não é uma regra, a gente sabe que não, porque na nossa bagagem espiritual, nós não sabemos dizer a nossa idade, né? Espíritos que somos, né? O quanto já tivemos oportunidade de caminhar. Mas ele quer nos colocar aqui que os mais velhos teriam que dar o exemplo, e eles foram saindo. E depois os que ali ficaram, né? E aí Jesus vira para a mulher e pergunta, né? Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde, não, Senhor. Então disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar, né? Porque ele fala assim para ela, então vai e faz tudo diferente, né? Tu tens a oportunidade de te modificar, de compreender esta nova oportunidade que você teve e de fazer diferente a tua caminhada daqui para frente, né? E diz para ela, se eles não te condenaram, né, aqui,
eu também não te condenarei. Quer dizer, Jesus chamando a consciência de todos, não só ajudou aqueles que estavam ali, mas também àquela mulher, né? Que se nós nos colocarmos no lugar dela, quantas vezes Jesus já não nos deu novas oportunidades para que pudéssemos seguir e fazer tudo diferente? Algumas coisas a gente já consegue fazer, outras ainda não. E provavelmente foi assim com ela também, né? E aos poucos, né, ela foi compreendendo que precisava se transformar. E aí foi buscando, né? E aí foi fazendo a reforma a que Jesus a convidou. E nós também seguimos nesse mesmo caminho, né? Vamos fazendo aos poucos essa reforma que, pela misericórdia de Jesus, nós temos convites diários para que essas reformas aconteçam, né? Só depende de nós, né? Não podemos passar para o outro essa responsabilidade. Como a Helene falou, depende de nós. O vaso é nosso, né, Helene? Nós é que temos que cuidar dele, nós é que temos que limpá-lo todos os dias, procurando fazermos da melhor maneira que pudermos. Com aquilo que já conquistamos, claro. Sabemos que é um processo aí, e cada um tem o seu tempo nesse processo. Mas que não desanimemos, porque Jesus nos dá essas provas de que nós não podemos desanimar. Nós não temos motivos para desanimar. E por mais que tudo pareça difícil, né, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nós temos oportunidades sempre. E esta mulher, quando ele fala para ela, vai e de futuro não tornes a pecar, ele sabia que ela cairia nas tentações do mundo novamente. Mas ele disse para ela, só depende de você, né? O mérito será todo seu, porque você já tem o conhecimento, né? Como nós já temos o conhecimento, nós sabemos como buscar. Agora, o trabalho é nosso, como o trabalho também era dela, né? E aí ela seguiu através dessa misericórdia, que é esse ato de amor ao próximo que Jesus deu, né? Tanto para ela, quanto nos dá em todas as possibilidades que temos, né? E aí Kardec coloca aqui para a gente de uma maneira muito clara, né? Explicando todos esses exemplos, explicando todos esses passos, né? E diz que a consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus, né? Então, que nós possamos ser atentos ao nosso interior, ao que nós produzimos, ao que nós fazemos, que não nos preocupemos tanto em julgar o outro, em julgar as atitudes, né, a conduta do outro, mas nos preocupemos com o nosso interior, com as nossas atitudes, né? Se tivermos que julgar alguém, que façamos o auto-julgamento, né, para que possamos compreender se estamos no caminho ou não, né, desses exemplos que o Mestre nos deixou e nos convida sempre, para a qualquer momento que quisermos modificar e retornar ao caminho correto, ao caminho reto, que possamos assim fazer, né? Então, são sentimentos. E tudo que envolve sentimentos vai dar muito trabalho para a gente. Então, que nós possamos seguir confiantes sempre, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada, né? Que estamos sendo amparados não só pelo alto, mas pelo Mestre Jesus sempre, né? E aí, Adriano, Lene, se quiserem completar, falar mais alguma coisa, ou alguns dos participantes, né? A gente vê alguns nomezinhos aqui, outros a gente sabe que estão ouvindo, mas não colocaram o nome. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho aí. Eu queria fazer uma colocaçãozinha em relação a essa última passagem que você lê, né, da mulher adúltera, que é realmente uma reflexão para
que a gente traz até os dias de hoje. Naturalmente, que ela traz ali um contexto muito machista, embora eu não sou do posicionamento de achar que era o machismo em si, que no caso prevaleceu quando se foi oferecido a lei em si. Acho que vai mais da interpretação, porém, traz realmente um conteúdo machista e que, obviamente, em função da condição moral daqueles irmãos daquela época, para cá, então, só foi esse ponto de vista que prevaleceu. Tanto é que, até há pouco tempo, aqui no Brasil, ainda se tinha crime contra a honra. Até há pouquinho tempo eles já estão tirando ali do cenário jurídico essa questão. Então, ou seja, esse crime contra a honra geralmente era a mulher que era culpada. Então não se via uma mulher processando um homem por ter traído. Então o que eu estou trazendo é justamente isso, ou seja, que apesar de engatinhar, nós estamos evoluindo. Se a gente está tentando trazer ali um certo equilíbrio, né, de respeito, de considerações, é sinal de que estamos evoluindo. Né? E, obviamente, que essa questão do adultério, que já não é mais crime, já faz aí uns 20 a 30 anos, é porque é uma questão moral, não é uma questão material. Então fica difícil para a justiça julgar isso. Como é para julgar a questão moral? E aí entra esse fato, né? Quem não tiver pecado, não tira a primeira pedra. Quem é que vai tirar? Né? Os mais velhos saíram porque eles viveram mais. Então eles têm mais experiência, mais pecado, muito provavelmente têm. São os primeiros a sair. Né? Então é isso que eu queria trazer para o dia de hoje. E com relação ao da Lene, que eu lembrei aqui, aquela questão do reconcilia-te o mais rápido possível, eu lembrei de uma passagem do livro Ação e Reação. E aí o Hilário, que é um instrutor, né, de André Luiz, e mais aquele amigo dele lá, que não lembro o nome, e aí ele cita ali a experiência dele na Terra. Eles estão no plano espiritual, mas o Hilário fala da experiência dele na Terra, né? E aí fala dessa questão, né? Ou seja, ele tramou contra a madrasta para poder o pai pegá-la em flagrante adultério, que era uma mentira, mas ele conseguiu que o pai flagrasse lá um casal dentro de um quarto. Então, o pai, ela estava traindo ele. Então, ou seja, o pai desenvolveu aquele rancor e tal, e dias depois envenenou a mulher, matou a mulher. E aí, obviamente, isso surge ali técnicos, né? E aí, ao trazer esse exemplo, né, e ele cita isso, ele cita essa passagem do Evangelho, que Jesus fala, reconcilia-te com o seu adversário o mais rápido possível. E lá no final, ou seja, entre a terra e o céu, ou seja, a gente não sai dessa situação enquanto a gente não resolver todas as nossas pendências. E aí ele explica o porquê que ele está citando isso. Porque no plano espiritual, ele estava aguardando a oportunidade de voltar a reencarnar próximo da madrasta novamente, junto com o pai, para resgatar esse débito. Então, o que ele traz para a gente? Quando Jesus pede para que a gente, dentro das possibilidades, o mais rápido possível, já ainda encarnados, temos a possibilidade de ali, né, restabelecer ali essas pendências, é por causa disso. A gente, de um problema que a gente talvez tenha provocado em alguns minutos, a gente pode demorar séculos para poder resolvermos isso. Porque não é, assim, de imediato, a possibilidade da gente reencarnar novamente para resolver essas pendências. Pode acontecer de não. Então é por isso que ele faz esse alerta.
né? E um outro alerta que eu faço é o seguinte: a palavra mata. A gente já ouviu isso, o espírito vivifica. Por que eu estou falando isso? Eu conheço uma pessoa, certo? E ela descreveu que ela brigou com uma pessoa, briga, né, física. Pá, brigou e tal, beleza, os dois se machucaram. Não. Aí ele tal, foi na igreja, lá dele. Lá. Isso alguns tempos depois. Foi na igreja e tal, aí nesse dia o pastor falou lá essa questão, essa passagem do Evangelho, né? Ou seja, perdoar os inimigos e tal. E aí, beleza, ele saiu da igreja e foi na casa da pessoa. Aí chegou lá e falou, não, eu queria te pedir perdão. O cara foi e bateu mais nele. Por que eu estou falando isso? É necessário que haja o bom senso. A Lene citou ali essa questão, às vezes, da distância. A gente tem que pensar que, às vezes, as pessoas no qual tivemos as desavenças, às vezes já faleceu, já desencarnou. E aí? Ou seja, é possível que... O primeiro ponto, né, é o reconhecimento do erro. É o arrependimento. Esse é o primeiro ponto. E como espíritos, nós podemos, através da prece, né, podermos, ou seja, mudar essa condição, né, de vibração, entendeu? Rogarmos a Deus, inclusive pelo próprio Espírito, que se é imortal, né, pedirmos perdão através das orações, entendeu? E também, às vezes, é impossível você se reaproximar de uma outra pessoa, como aconteceu aí. A pessoa não estava aberta a essa situação. Pois é, mas aí é o que você falou e que eu já tinha comentado também. Na impossibilidade dessa aproximação, a gente usa o artifício da prece, porque a prece vai chegar até ele. Com certeza, o nosso pensamento vai até onde a pessoa estiver. E as preces vão fazer com que essa pessoa se acalme, com que essa pessoa, em algum momento, lógico que isso não é de imediato, né? Mas em que, em algum momento, essa pessoa também perceba, né, a intenção do outro. E aquilo também, a partir do momento que ele fez a parte dele, o outro, ele já está liberado da culpa dele, né? Do que ele fez. Aí vai depender do outro. E a gente não tem como interferir na ação do outro, né? Cada um com o seu, cada um, né? Cada qual com o seu, cada qual. Assim como a Maria Teresa falou, né? Do outro vai responder a Deus, depende de Deus. A transformação do outro. A minha depende de mim. Então, eu tenho que fazer a minha parte, né? Se você perdoa, né? Esse perdão é sincero, você se abre para tudo aquilo, né, que aconteceu lá, o fato, e você perdoa, ali você cumpriu o teu papel, né? Agora o outro, a questão é dele, né? E o Adriano falou dessa obra Terra, entre a Terra e o Céu. Eu já tive a oportunidade de ler e eu acho uma das obras mais bonitas de André Luiz. Assim, mas ele falou da ação e reação, não foi? Não, entre a Terra e o Céu. Ele falou que entre a Terra e o Céu existe alguma coisa. Não olha, mas também... Eu adoro também. Olha, que livro bacana, é uma história. Olha. E tem da madrasta lá, aquela história toda com o menino, enfim, é muito, muito bacana. Quem puder ler, vale muito a pena. Mas toda essa coleção de André Luiz é maravilhosa. Toda ela. A gente tira muito ensinamento de todos eles, né? Muito, muito. Muito bom. Agora já 27, Adriano. A gente acabou atrapalhando o Adriano. Desculpa aí, Adriano. Não, eu só queria justamente isso, complementar com essas informações que vocês trouxeram, entendeu? E é isso, talvez até estimulá-los a estudar, a ler esses livros complementares, que traz, na realidade, a função dos livros complementares é trazer o cotidiano para a gente, é o dia a dia. São as vivências que a gente tem do Evangelho, né? E a gente vê ali. São os exemplos vivos mesmo. Isso muito aí. Bacana. Não, tá ótimo. Agora a Ju, né?
E aí, só um instante, Ju, quando ele falou aí dos livros, que é vivência e tudo mais, realmente são livros maravilhosos. Quando eu falei do Públio Lentulus, e que já é a segunda vez que eu cito o exemplo dele, é porque, não sei se todos sabem, né, mas a gente comenta aqui que Públio foi uma das encarnações de Emmanuel, né? E como a gente sabe que esse ser evoluiu, o quanto ele evoluiu, né? Então, por isso é interessante também a gente estar acompanhando, né? A gente ter essa noção do que aconteceu com ele, porque ele foi como nós, né? Ele foi como nós. Então, foi uma grande transformação. Sim, uma imensa transformação. Um trabalho imenso dele. E outras encarnações também, mas nessa própria encarnação ele já mudou muito, do início do livro até o final, a gente vê essa transformação dele, né? E todos nós podemos, né? Exatamente. Todos nós podemos, assim como ele pôde, nós também vamos chegar lá. Se Deus quiser, e nós também. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, fecharmos os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos uma vez mais reunidos, estudando o Evangelho, buscando na sabedoria que o Mestre Jesus nos oferece, né, o caminho para essa transformação, que ela possa ser feita a cada dia, né, em doses homeopáticas, mas verdadeiramente produtivas, né, que nós possamos realmente nos transformar a cada oportunidade que temos de fazer. Que o conhecimento e a prática do conhecimento possam nos fortalecer para que possamos, com mais segurança, trilharmos nessa caminhada ainda longa que temos como espíritos que somos, mas que sabemos que o amparo se faz ao nosso lado sempre, que não estamos sozinhos, que estamos sempre sendo ajudados por esses amigos que estão nos auxiliando, né, do alto. Então, que possamos, envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus, agradecer uma vez mais, convidar a todos para que na próxima semana estejamos juntos novamente e que possamos seguir com fé, com dedicação e com muito trabalho, buscando as transformações que necessitamos para o nosso progresso. Envolve a todos nós, hoje, agora e sempre, Senhor, e fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Até semana que vem. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, tá? Fica com Deus. Boa noite, um abraço, gente. Boa noite. Até a próxima. Até.